Olá, eu sou Jordana Saldanha e este é o KimCast, o podcast em vídeo do Conselho Federal de Química. Sempre na companhia de dois convidados, vamos falar sobre o universo da química, que vai muito além de reações e fórmulas, revelando como a química permeia todas as áreas da nossa vida. Neste episódio de estreia, abordaremos a contaminação da água após eventos climáticos extremos, como as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre. Os efeitos das mudanças climáticas estão sobre nós e são inúmeros. Verões com temperaturas elevadas, tempestades mais severas, aumento de secas e invernos mais quentes. Tudo isso causa diversos riscos à saúde. As enchentes que ocorreram entre abril e maio no Rio Grande do Sul, afetando milhares de pessoas, são apenas um exemplo disso. Em meio a este cenário desafiador, é importante saber sobre a qualidade da água. Desde que o estado do Rio Grande do Sul enfrentou sérias dificuldades devido à elevação dos níveis dos rios, resultando em inundações que atingiram casas, prédios e sistemas de esgoto, a preocupação com a contaminação se intensificou. Essa mistura de água contaminada pelo esgoto e a exposição massiva da população favorece a propagação da leptospirose, uma doença transmitida pelo contato com a urina de animais infectados. No auge do problema no Rio Grande do Sul, foram registrados pelo menos 242 casos da doença no estado, resultando em 15 mortes. Este é um problema grave, pois em casos mais severos a letalidade pode chegar a 40%. Apesar dessas adversidades, existem maneiras de prevenir a contaminação, adotando cuidados específicos para garantir a qualidade da água e evitar riscos à saúde. É sobre essas medidas e muito mais que discutiremos hoje. Para aprofundar nossa discussão sobre a contaminação da água após enchentes, temos dois convidados especiais. O conselheiro federal e membro da Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional do Conselho Federal de Química, Ubiracir Lima, e o técnico de monitoramento e alerta da Defesa Civil Nacional, Rodrigo Souto Vasconcelos. Sejam muito bem-vindos ao nosso KimCast. Obrigada pela presença. A gente que agradece. Obrigado. Rodrigo, eu vou começar pela sua atuação. Você é técnico de monitoramento e alerta. O que um técnico de monitoramento e alerta faz? Ok, Jordana. Lá na Defesa Civil Nacional, nós temos uma comunicação permanente com diversas agências federais, de monitoramento e alerta que monitoram riscos no Brasil de diversos tipos, né? E um técnico de monitoramento e alerta da Defesa Civil Nacional, o que ele faz nós nos mantemos permanente, 24 horas, em contato com essas agências federais e na iminência de algum risco, de algum desastre que possa acontecer, nós recebemos alertas dessas agências e fazemos a nossa comunicação com defesas civis, seja de estados, seja de municípios ou até mesmo, em alguns casos, diretamente com a população. Ou seja, eu vou pedir para o Ubiracir esperar mais um pouquinho aí, porque esse seu papel dentro da Defesa Civil traz um alerta muito importante para a gente, né? Antes de falar de enchente, a gente tem que falar de prevenção. Então eu vou inverter um pouquinho aqui a ordem, das nossas perguntas e pedir para você explicar para a gente, a pessoa que já está em um cenário ou que houve enchentes passadas ou que está num local propenso a isso acontecer, como é que essa pessoa se previne? Vamos começar pela prevenção, que é o que de fato a sociedade precisa ficar atenta. Sim, muito bem. Se a gente for olhar para enchentes, inundações, é muito importante assim, a atuação na vida pública das pessoas, né? Que as pessoas tenham a consciência de que, por exemplo, descarte de lixo, nas ruas da cidade, isso é muito ruim, porque a consequência disso é, por exemplo, entupimento de bueiros, Então você compromete a drenagem da cidade, Então é preciso ficar atento a isso, fazer o descarte nos locais apropriados.
Uma outra questão também é ser ativo, né, com a prefeitura, com os governos locais, no sentido de avisar, por exemplo, quando uma área está acostumando a alagar, por exemplo, né, cobrar também das autoridades locais pela limpeza e pela manutenção desses equipamentos. Isso é tudo muito importante. Praticamente todos os estados brasileiros, com as suas defesas civis, hoje emitem alertas em situações de riscos, seja por SMS, seja por WhatsApp, seja pelas redes sociais dessas defesas civis, assim como muitas defesas civis também municipais fazem esse trabalho. Então, é muito importante que as pessoas se cadastrem para receber esses alertas, né? Porque na iminência de uma chuva muito extrema, esses alertas são disparados, né? Então, esse é o primeiro passo. E como é que faz para se cadastrar, né? Por exemplo, por SMS, basta a pessoa enviar o seu CEP para o número 40199, né? Ela colocando o seu CEP, enviando para 40199, a partir daí, em qualquer situação de risco que exista para aquela região, para aquele CEP, ela passa a receber um SMS no seu celular, né? Assim também como no WhatsApp. Como é que eu quero ser notificado no meu WhatsApp? Como é que eu faço? Simples, você vai mandar um oi para o número 61 2034 4611. Repetindo, 61 2034 4611. E da mesma forma como o SMS, se houver um risco de desastre, você vai ser notificado, né? Então essas são medidas que eu considero assim, bastante importantes para a prevenção. Bom, Rodrigo, muito obrigada. Biraci, quem está nos assistindo deve saber que a gente fez 2 cartilhas muito importantes em relação a essa temática. Se você não sabe, vai saber agora. E tudo isso começou, gente, quando lá em janeiro, há mais ou menos uns 2 anos, teve uma grande enchente em Salvador, né? E o Conselho Federal de Química decidiu o sistema, né? Porque nós somos compostos por um Conselho Federal e 21 conselhos regionais, ou seja, a gente tem capilaridade, assim como a Defesa Civil. Então a gente decidiu agir explicando para as pessoas, já pensando no retorno para casa, né? A gente falou de prevenção, agora a gente vai falar um pouquinho de retorno. Como é que o profissional da química pode ajudar essa população, né, essa comunidade que passou por uma enchente e está retornando para casa? Olá, Jordana, Rodrigo, né? Muito bom estar aqui, muito boa a sua pergunta e fantástico ouvir o Rodrigo aqui com as informações dele, né? Bom, no fundo, vamos começar com a cartilha, né? Conselho, né, junto com a equipe de novo fantástica da Jordana, criou cartilhas com linguagens simples, lúdicas, inclusive com personagens, né, que você vai conhecer daqui a pouco, a Annelise e a Jamila, que contam histórias do cotidiano que você vai se identificar imediatamente, e a partir dali a gente começa a contextualizar, né, o que está acontecendo. Ou seja, a primeira cartilha, o retorno para casa. Tá, eu vou para casa, quem é que eu procuro imediatamente? Defesa Civil, né? Eu posso, né? Você já tinha mencionado para a gente, eu tenho poste, eu tenho, né, fiação, eu tenho descarga de energia. A gente sabe que é um risco absurdamente grande. A partir dali, Rodrigo, quando você autorizou, a sua equipe autorizou, aí nós entramos com as nossas ferramentas. Por quê? Porque esse cidadão ele vai chegar no local, né, onde reside, no quarteirão dele, no bairro dele, ele vai encontrar água, lama, né, algumas situações que não são aquelas que ele deixou, né? Ele deixou justamente porque estava mudando, a gente estava no meio de uma catástrofe. E então, você ter contato, tá, primariamente com essa água, que muito provavelmente vai estar contaminada com lama, a gente precisa agora de algumas dessas ferramentas da própria química, além de algumas ferramentas físicas, né, para você não ter contato, mas inevitavelmente você vai se preparar para isso, até mesmo para deixar esse ambiente novamente, 2 termos, né, além de limpo, higienizado, desinfetado também, livre de micro-organismos. Bom, Rodrigo, o Biraci falou de limpeza, daqui a pouco a gente volta para ele
adentrar um pouquinho mais nesse assunto, porque tem a forma certa de fazer, né, Albiraci? Mas vamos lá, Rodrigo. O centro de monitoramento viu que estava tudo acontecendo, o desastre realmente aconteceu. Quando é que a pessoa pode retornar para casa? O desastre aconteceu, vamos supor que a água da enchente invadiu as casas, né? A lama invadiu as casas. Mais à frente, quando for possível ela retornar, e aí para ser possível, o que vai ser necessário? Vai ser necessário a autorização da Defesa Civil, né? Então é a Defesa Civil o órgão que tem a competência de poder fazer uma vistoria, até para ver se não há, por exemplo, danos estruturais, né, dependendo do evento que aconteceu. Então, depois, a pessoa só pode retornar para a residência após autorização da Defesa Civil ou outras autoridades locais. Defesa Civil autorizou. E agora? E agora, né? A pessoa chegou em casa, como você disse, né, Albiraci, não encontrou o cenário que deixou, né, o anterior. E essa pessoa precisa lidar com questões de limpeza, combate a pragas e vetores, que é o tema da nossa cartilha, né, das nossas cartilhas. Como fazer essa limpeza? Eu preciso, né, no processo de limpeza, que ela acaba sendo bastante física e auxílio de outros componentes de limpeza, que nós vamos chamar de saneantes, tá? De um sabão, mesmo. Aquela limpeza grossa inicial, remoção da melhor forma possível, né, de resíduos, de lama, de restos de água, fisicamente mesmo. E depois eu vou desinfetar, Jordana. A partir dali, eu começo a fazer algumas diluições. Eu enfatizei, Jordana. Não é misturinha. Não é mistura. Eu preciso utilizar produtos de limpeza que são adequados, produtos de limpeza que são regularizados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? E nada de produto que tenha algum tipo de origem duvidosa, que nós vamos chamar de produtos clandestinos. Aí sim eu tenho certeza que esse produto, lá na minha casa, e principalmente numa situação dessa de pós-desastre, Rodrigo, que eu estou mais sensibilizado, inclusive, que eu tenho que ter um produto que de verdade vai limpar e que de verdade vai desinfetar. Então, voltei para casa, né? Defesa Civil, o seu alerta, a sua equipe autorizou, eu vou começar esse processo de remoção, de limpeza imediata de sujidades e, posteriormente, todo aquele nosso processo de desinfecção, de eliminação de micro-organismos, como a Jordana mencionou. Rodrigo, então, para além da questão estrutural, né, a Defesa Civil ela também tem essa preocupação com a saúde, né, da população. Esse é um assunto que está na pauta também de vocês, quando vocês tratam sobre enchentes? Sim, também. Também porque a Defesa Civil ela lida com diversos temas, né? E também com o tema de saúde, né? Com as associações que a gente faz com o Ministério da Saúde, e assim também acontece com as defesas civis de estados, com as secretarias de saúde do estado, e assim também acontece em nível municipal, em associação com essas autoridades de saúde, nós enviamos alertas e recomendações para a população, né? Então isso é um trabalho que é feito a quatro mãos, né? Sempre escutando os especialistas, né? E esses alertas e essas recomendações chegam até a população. Então, sim, existe da nossa parte uma preocupação muito grande com a saúde e o bem-estar da população. Bem, nossas dúvidas iniciais foram esclarecidas, mas nós temos as cartilhas que foram amplamente divulgadas nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Defesa Civil também, na nossa ação colaborativa. E, claro, ficaram muitas dúvidas, né, das pessoas que nos acompanham, né, da nossa audiência. Vamos lá, então. A Jane Ribeiro, Biraci, pergunta o seguinte: como lidar com ratos e baratas que aparecem após enchente? Preciso chamar alguém ou posso apenas utilizar venenos e naftalinas? Bom,
Da mesma forma que a gente mencionou, né, o uso daqueles produtos para limpeza e para desinfecção, quando a gente quer prevenir alguns desses vetores, né, ratos, um dos vetores principais, eu preciso de produtos, mais uma vez, adequados, regularizados e, se possível, contar imediatamente com empresas especializadas. Jordana, esse é o tema da nossa segunda cartilha, tá? A nossa primeira cartilha, o Rodrigo, ela não deixou de tocar no assunto de prevenção de vetores, tá? Mas ela foi mais focada em limpeza e infecção, no retorno para casa, e a nossa segunda não. Aí sim, com a ajuda dos nossos parceiros de sempre, tá? Que é a BIPA, Associação Brasileira de Produtos de Limpeza, a APRAG e Sindiprag, tá? Associação dos Profissionais e o Sindicato das Indústrias, para poder executar, para poder compilar essas ideias de como que eu posso ter essa prevenção desses vetores que são diversos, tá? Então, são 4 pontos principais, Rodrigo, tá? Alimentos, água, alimentos, abrigo e acesso. Eu preciso prestar atenção nesses 4 pontos principais. Então, eu estou voltando para casa, Rodrigo. Eu tenho água, né? Eu tenho acúmulo de água, eu tenho balde, eu tenho pneu, eu tenho tudo isso. Eu vou focar em quê? Nesse tratamento dessa água, na eliminação dessa água, na prevenção que você usou bastante para a gente. Alimentos, você tocou no assunto também. Como que eu vou descartar alimento? Como que eu vou estocar alimento? Água, alimento, de novo, né? O próprio abrigo e esse acesso, eles atraem esses vetores. Então eu vou partir agora para o abrigo. Eles também querem fugir da água, alguns desses vetores. Então eu tenho que prevenir, inclusive o acesso, frechas, eu tenho que tampar isso tudo. Antes de fazer tudo isso, Rodrigo, às vezes as pessoas esquecem uma coisa fundamental, que é se proteger. Equipamento de proteção, né? O EPI. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O processo de limpeza, né, ele começa com o uso de EPIs, com a consciência que é preciso se proteger. Então, o uso de botas de borracha, o uso de luvas, né, o uso de máscaras também, né, se você está no interior da sua residência, né, fazendo aquela limpeza. Então, eu destacaria isso, né, a importância, primeiro assim, a consciência de que contaminação que é essa, que é muito severa. Pode ser muito severa, né? Nós estamos falando assim de diarreias, nós estamos falando de doenças como hepatite A, leptospirose, que foi comentado aqui. Então, precisa ter muita atenção, né? E o uso de EPIs é fundamental. É isso. Bom, eu agradeço a vocês dois. Rodrigo, as portas do Conselho Federal de Química estão sempre abertas para a Defesa Civil. Ok, muito obrigado. É uma honra para a gente. Obrigado pelo convite. Prazer muito grande estar representando a Defesa Civil Nacional, conversando com vocês, conversando com a população. Esse trabalho que vocês vêm fazendo, né, de simplificar a comunicação, é de suma importância. Nós, na Defesa Civil, também temos esse desafio, né? São inúmeras informações meteorológicas, parâmetros, e nós temos um desafio lá diário de simplificar e de deixar essa comunicação fácil para a população, para que seja cada vez mais acessível. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Jordana, é muito bom a gente trazer essas informações da cartilha, né? A gente tem sempre buscado, porque, né, Rodrigo, esses acidentes eles não param, né? Hora no norte, hora no sul. E na verdade, muito feliz, né, Rodrigo, de saber que existem profissionais que nem você, que nem a sua equipe, e que eu acho que a própria população, a própria, né, sociedade precisa entender desse trabalho fundamental que a sua equipe faz e que sem ela, né, ia ser potencializado demais os acidentes. Ou seja, você prevenir ou mesmo orientar durante um processo desse, que a gente acabou de dizer, eu só volto para casa se a Defesa Civil me autorizar, é fundamental. Então, comunicar, né, o que está sendo feito e que tenha, né, políticas públicas que promovam cada vez mais o trabalho e a qualidade do trabalho que vocês estão fazendo,
porque vocês são anjos da guarda da sociedade, principalmente daqueles mais necessitados, né? Obrigada mais uma vez a vocês dois. Bom, e assim terminamos o nosso primeiro videocast do KimCast. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, sugerir assuntos. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.